Sejam todos muito bem-vindos. A proposta aqui hoje é falar sobre esse tema tão intrigante e necessário nos dias atuais, que é autorregulação, né? Autorregulação emocional. Como é que essa habilidade é uma das mais importantes, tanto para a vida pessoal quanto profissional? Eu vou compartilhar com vocês a estratégia completa de como se faz para conquistar realmente a autorregulação emocional e também vou revelar os bastidores de como que isso é aplicado. Eu também vou falar para aquelas pessoas que queiram fazer parte de um grupo seleto, que eu pessoalmente contribuo e ajudo eles a desenvolverem essa autorregulação, mas ao final eu vou explicar como é que você pode fazer parte deste grupo se você tiver esse interesse de ter um plano customizado para que eu possa ajudar você a implementar esse mecanismo natural da autorregulação. A gente vai conversar daqui a pouquinho como e quais são as estratégias que nós podemos já usar no dia a dia para retomar esse mecanismo que é natural, todo mundo já tem ele dentro de si mesmo, porém, a gente acaba esquecendo de saber como desenvolvê-lo, como aplicá-lo na nossa prática, no dia a dia. E eu vou falar com vocês já já sobre algumas dicas práticas de como a gente pode já fazer isso saindo dessa reunião ou até mesmo durante essa nossa reunião. Então, eu vou explicar primeiro essa estratégia geral, que vai te ajudar a bloquear essa resposta mais instintiva do nosso comportamento de alerta e como a gente pode ampliar as nossas oportunidades, ampliar as nossas alternativas para atuar de forma mais assertiva diante dos desafios da vida. É esse o nosso desafio e é o que eu estou comprometido com vocês aqui hoje. É curioso quando a gente fala sobre o cenário atual que a gente está vivenciando. Quando a gente pensa, você pode olhar na sua família, no seu trabalho, ou até nas questões da televisão, o que é relatado para nós, o que é demonstrado para nós. Eu, como médico, eu sempre me interessei muito pelo comportamento humano, principalmente no papel que a mente interfere para o processo de adoecimento ou processo de recuperação da nossa saúde. E um fenômeno que eu venho observando há muito tempo e que durante os últimos 2 anos ficou ainda mais intenso é o aumento dos comportamentos mais instintivos das pessoas. E isso tem ficado cada vez mais presente. É quase como se as pessoas entrassem nesse modo mais automático, e isso faz com que a gente deixe de usar um dos recursos mais preciosos e que foi fundamental para a gente chegar até o dia de hoje, na nossa evolução, que é a nossa inteligência. Eu sei que falar dessa forma pode ser um pouco chocante para algumas pessoas, mas por um lado, houve um desenvolvimento da tecnologia que foi fantástico, e isso realmente, abriu muitas, oportunidades e facilitou muito a vida de todos nós. Por outro lado, a gente acabou ficando imerso numa rede de estímulos e a gente fica consumindo aquilo de uma forma sem filtro quase. E quando a gente vai perceber, eu já estou reagindo a esses estímulos, sem passar pelo nosso recurso, pelo nosso filtro do pensamento. E isso faz com que a gente, então, deixe de ter um comportamento mais racional, usando a plenitude da nossa inteligência, e eu passo a ter, então, um comportamento mais instintivo, quase que animalizado, sem nem que eu perceba. Eu sei que, mais uma vez, esse termo pode ser realmente nossa, mas como assim animalização da humanidade? É exatamente isso. A gente deixou de ter uma série de recursos que os nossos antepassados usavam com grande maestria e que cada vez mais isso fica raro, da gente identificar nas pessoas e talvez em alguns de nós isso não esteja tão presente. Se a gente for pensar na sutileza das humanidades,
daqueles que nos antecederam, da cultura geral que eles possuíam, da sensibilidade que existia, o quanto que isso está presente hoje em dia. Então, por mais que sim, a gente tenha o desenvolvimento de algumas habilidades, talvez outras habilidades elas ficaram em prejuízo. E esse prejuízo pode nos afetar muito mais do que a gente imagina. Não é apenas uma questão de atender a esse mecanismo de sobrevivência. E por isso a gente fica nesse instinto. Mas eu estou falando aqui sobre para onde que a nossa humanidade está caminhando. E os desdobramentos que isso pode ter para não só a nossa geração, mas para as próximas gerações. Esse tema é algo que sempre me intrigou. Eu sempre tive esse interesse pelo comportamento humano. E no consultório, isso me chamava a atenção quando eu observava pessoas que eventualmente tinham um conhecimento intelectual fantástico, pessoas que tinham um desenvolvimento profissional que era extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, nas relações familiares ou nas relações afetivas, você via que existia um grande desnível ali. Em contrapartida, outras pessoas até poderiam ser um ótimo papo, poderiam ter relacionamentos sociais, por exemplo, muito bons, mas parecia que não deslanchava no aspecto profissional, por exemplo. E é curioso quando a gente pensa que todo mundo veio com o mesmo material de fábrica. A gente está com as mesmas ferramentas aqui. Óbvio que se ninguém sofreu nenhuma lesão, nenhum trauma, né, físico mesmo, que teve o prejuízo cerebral, se foi bem alimentado e não teve nenhum prejuízo no desenvolvimento da morfologia, do formato, do funcionamento principal do cérebro, todos nós temos ali à disposição as mesmas ferramentas. O que fazia, então, com que algumas pessoas conseguissem ter um fluir e um desenvolvimento mais tranquilo num aspecto relacional, por exemplo, e outras num aspecto profissional. E algumas outras, infelizmente, não evoluíam nem tanto no aspecto profissional e nem tanto no aspecto do relacionamento. Essa curiosidade fez com que eu mergulhasse ainda mais profundamente para entender essa complexidade do ser humano. E nesse mergulho, eu acabei entendendo um pouco mais o que compõe o nosso perfil comportamental e um passo além também, o nosso estilo de personalidade. E um passo além ainda, por que mesmo que eu queira e esteja disposto a seguir num sentido, eu me vejo de repente atuando no outro sentido? E é tudo isso que me motivou a entender que existiam outros fatores que a medicina tradicional não estava contemplando. E quando a gente observa esse desafio que a gente está inserido, desse mundo hiperconectado, os múltiplos estímulos que a gente está submetido, e que frequentemente a gente acaba consumindo, como eu falei, essas informações de uma forma automática, sem filtro. Isso faz com que esse comportamento instintivo ele fique ainda mais exacerbado. E aí eu diminuo o meu nível de tolerância, por exemplo. Eu diminuo a minha assertividade. Eu deixo de usar um recurso fantástico que é o nosso córtex pré-frontal, uma parte do nosso cérebro aqui que ajuda a gente a fazer um planejamento e entender os caminhos possíveis que existem, para aí eu poder tomar uma decisão mais assertiva. Então, todo esse cenário em que a gente está imerso acaba contribuindo para que as pessoas acionem, então, um mecanismo de sobrevivência. Esse mecanismo de sobrevivência, ele vai privilegiar o quê? Olha, eu tenho que resolver o problema imediato. Eu inibo essa área do meu cérebro, que é o córtex pré-frontal, responsável por um planejamento mais elaborado,
de pensar cenários diferentes, e eu fico acionando outras áreas do meu cérebro, como a área do meu sistema límbico mais emocional, ou a área do meu cérebro reptiliano, que a gente chama, que é do instinto de sobrevivência mesmo. Uma outra aula, eu já falei, né, sobre esse cérebro trino, e eu depois vou colocar o link para vocês poderem acessar e assistir, onde eu detalho muito mais isso. Mas eu aciono, então, estas partes do meu cérebro que são responsáveis por um comportamento mais instintivo, mais emocional, e eu deixo, então, de ter um pensamento mais racional, de contemplar outras possibilidades. E a gente sabe que se eu deixo de contemplar outras possibilidades, eu fico refém daquilo que o meu instinto vai dar. E é quase como se eu tivesse uma falsa percepção que eu estou no comando da minha vida, eu estou agindo, mas na verdade é mais próximo de um cenário em que eu estivesse assistindo a um filme. Eu estou ali como um espectador apenas. E eu estou me assistindo, se eu tiver um pouco de consciência, eu estou me assistindo apenas respondendo aos estímulos do ambiente. Óbvio que ninguém consegue viver 100% do tempo presente, pleno, né? Podendo ter essa observação de autoconsciência, que é a chave para a nossa liberdade, a chave para a nossa transformação pessoal. Mas qual o percentual do dia que eu me encontro mais presente ou mais no automático? Essa é a provocação positiva que eu trago. Qual é esse percentual que eu estou hiperconectado, que eu estou só consumindo esses estímulos do dia a dia, respondendo de forma instintiva? E qual é a parte percentual do meu dia que eu estou conseguindo pensar sobre aquilo, refletir? A habilidade da reflexão, ela é fundamental, porque ela que me ajuda a criar esses cenários possíveis. E aí, criando esses cenários possíveis, é que eu consigo fazer uma escolha mais assertiva no meu dia a dia. Agora, uma pergunta boa que a gente pode trazer é: o que contribui mais ainda para impedir? Qual é a real causa que acaba me impedindo de estar presente diante da minha própria vida? Porque seria legal eu estar ali guiando a minha própria vida. E muitas pessoas até conseguem perceber que elas estão com esse limiar de tolerância mais baixo, ou elas estão ainda vivendo nessa hiperconectividade, não conseguem se desconectar. E falo por esse desafio por mim mesmo, que mesmo tendo estudado o comportamento humano, se profundamente, muitos e muitos anos, se eu estiver mais no automático, quando eu fui ver, né, até pelo meu perfil, que já me ajudou muito a entender algumas cascas de banana que às vezes eu coloco para eu escorregar, não é? Sabendo disso, opa, estou vendo que eu estou jogando uma casca de banana ali. Como é que eu faço para evitar essa casca de banana? Talvez eu caia em outra, mas essa aqui eu estou atento a ela. Então, como é que eu posso fazer, né? E muitas pessoas que reconhecem até que estão com baixa tolerância, que estão, às vezes, nessa hiperconectividade, até procuram, de repente, o auxílio de um profissional para que ele possa ajudá-lo. O problema que acaba acontecendo é que essas pessoas que já estão um pouco mais despertas e buscam um profissional para que possa ajudá-los nesse desafio, é que esse é um problema sistêmico, que a nossa sociedade ela está vivenciando. E aí não é só sociedade no Brasil, mas globalmente esse fenômeno está acontecendo. E aí é aquela história de um cego guiando outro cego. Facilmente isso pode conduzi-los ao abismo. E você até, de repente, pode conseguir achar um profissional que está mais desperto, né, para a vida, consciente desse mecanismo todo, mas que ele vai contribuir com você com aquilo que ele teve acesso, com aquilo que ele estudou profundamente, mas a gente sabe que pela complexidade humana, se eu tiver apenas uma chave,
essa chave não vai conseguir abrir todas as fechaduras. E talvez ela não consiga contribuir, essa metodologia ou essa linha terapêutica, talvez ela não seja suficiente para ajudá-lo a realmente despertar desse mecanismo e ativar um outro mecanismo, que é o mecanismo natural da autorregulação. E por isso que é necessário que o paciente possa ter acesso a diferentes abordagens, para que ele possa entender qual é aquela que realmente contribui mais para ele, que ele consegue bloquear essa resposta instintiva e aí sim retomar o protagonismo na própria vida. Aí ele consegue realmente retomar esse caminhar de uma forma muito mais ativa e realmente conduzindo, né, a sua própria vida, deixando de ser um refém dos ventos que vão, né, conduzindo aquele barquinho, e aí ele pode realmente assumir o leme, controlar a vela e aí sim se direcionar, independente do vento que venha, ele consiga navegar para a direção que realmente deseja. Por mais que se fale que, né, é muito comum, que é necessário você apertar a tecla pause antes de reagir, mas dificilmente as pessoas explicam, tá, mas como é que eu faço para apertar a tecla pause no meio desse furacão todo que eu estou inserido? E é isso que me motivou a realmente contribuir com as pessoas. Primeiro, para eu conseguir resolver um problema meu, né? Como é que eu posso fazer para apertar a tecla pause comigo mesmo e estar mais presente na minha vida? E se eu conseguir fazer isso comigo e com tantos pacientes que passaram comigo no consultório, por que não levar essa solução a mais outras pessoas que também possam aprender a apertar sua própria tecla pause e, mais do que isso, ampliar essa percepção da realidade para que possa realmente enxergar aí outras alternativas, outras soluções para os desafios do dia a dia. É ampliando essas possibilidades que a gente consegue, então, ter um caminhar mais leve e com menos estresse, com muito mais assertividade, com muito mais resolutividade. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa tecla pause foi quando, em 2005, mais ou menos, 2004, 2005, quando eu tive acesso ao livro dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Dr. Stephen Covey. E foi muito interessante, porque ali ele trouxe esse conceito. Eu estava ali acabando de me formar na faculdade de medicina, em 2004, e aí me caiu uma ficha assim, que realmente mudou a minha percepção da realidade. Quando ele traz e demonstra ali, né, através de vários estudos, o que é possível acontecer entre o estímulo que a gente está e a minha resposta. Existe ali uma janela de oportunidade. Existe ali um pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta, aonde eu posso atuar. E é ali que existe a prática do uso da nossa inteligência. Porém, se eu abrir mão dessa minha janela de oportunidade, se eu abrir mão de poder atuar exatamente naquele intervalo de tempo que existe entre o estímulo e a resposta, eu volto à hierarquia, né, do nosso desenvolvimento dos seres para um comportamento mais instintivo, né? Eu me equivalo ali, fico um comportamento equivalente aos animais. Eu deixo de ter essa minha autonomia, o meu livre-arbítrio, e eu fico no instinto. O grande desafio dessa nossa jornada evolucionária e nosso desafio dessa vida é exatamente me distanciar da animalidade e ascender, né, e me conectar com um mundo mais elevado. Independente da sua crença, filosofia ou religião, é isso que é passado para nós nas mais diferentes visões de mundo. Como é que eu faço para me conectar com aquilo que é a verdade? Como é que eu faço para me conectar com aquilo que é a realidade? É isso que a filosofia e o fundamento de muitas religiões trazem. E geralmente é por meio das virtudes. Porém, para eu poder praticar essas minhas virtudes, é necessário que eu esteja distanciado da animalidade, que eu
me distancie daquele comportamento mais instintivo e atue, então, de uma forma ativa, com a minha consciência. É esse o grande desafio. E depois que eu tive contato, então, com este livro, depois eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo, para que vocês possam também acessar o nome direitinho do livro. Depois que eu tive contato com isso, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. E como trazer, então, este conceito para a minha prática médica? E trabalhando inicialmente com acupuntura, clínica de dor, eu percebi ali que muitos pacientes, eles tinham um comportamento diferente de outros, e o resultado também diferente de outros. E esses pacientes em que eles tinham uma disponibilidade para vencer aquele comportamento mais instintivo e enxergar outras alternativas, é quase como se existisse um movimento que eu poderia substituir pelo aquele do adoecimento. Eu sei que esse é um assunto para uma outra conversa, mas eu gostaria que você ficasse com essa reflexão. Se o adoecimento fosse a minha melhor escolha e eu tivesse uma outra escolha mais interessante, será que eu precisaria continuar com aquele comportamento que me traz um adoecimento? Só 2 anos depois que eu tive acesso a esse livro, eu estava fazendo uma especialização em medicina comportamental e ali eu pude entender cientificamente quais eram esses fatores que estavam guiando os nossos comportamentos. E como é que era possível eu poder intervir ativamente nessa química cerebral que pudesse ou inibir um comportamento que eu não gostaria mais de continuar, ou reforçar um comportamento, estimular um comportamento que eu gostaria que fosse continuado, que fosse aprimorado. Agora, se a gente entende essa química cerebral, isso permite que eu possa ativamente, então, privilegiar e facilitar que comportamentos positivos sejam continuados e aqueles que não são legais sejam descontinuados. Óbvio que o ser humano não é essa simplicidade, como eu estou falando, que você liga um botão e desliga o outro. Existem outros fatores que são necessários que a gente contemple aqui. E foi justamente isso que, só depois de mais alguns anos, quando eu estava fazendo um mestrado em psicobiologia, e aí eu fui, entender essa química cerebral mais profundamente ainda, é que ficou claro que algumas linhas terapêuticas e até mesmo a ciência mais tradicional, ela estava vendo apenas uma fatia ou uma dimensão do ser humano. E por isso que apresentava muitas limitações terapêuticas. É aquela história de eu tenho uma chave, então eu só vou conseguir abrir um tipo de fechadura. E aí a necessidade de você poder desenvolver outras chaves e ajudar o paciente a ele poder, então, criar a sua chave mestra para que ele possa acessar as diferentes dimensões, seja a parte biológica do seu corpo físico, a parte das emoções, a parte dos pensamentos, ou também a sua parte mais sutil da sua alma, aquilo que lhe traz propósito na vida, a sua espiritualidade, independente de religião, mas aquilo que traz propósito e conecta com algo maior. Quando a gente consegue verdadeiramente atuar nessas 4 dimensões do ser humano, aí sim a gente consegue trazer uma solução muito mais completa. E aí é possível sim você bloquear aquele comportamento mais instintivo e acionar um outro mecanismo, esse mecanismo natural de autorregulação, que possibilita ter uma tecla pause. E aí eu consigo, então, enxergar mais possibilidades e aí fazer escolhas mais assertivas, fazer melhores escolhas que vão me trazer resultados mais interessantes. O que eu pude ver, tanto no consultório quanto no meio corporativo também, é o quanto que nas empresas também, cada vez mais se valorizam os colaboradores que possuem um perfil que tem o mecanismo da autorregulação mais ativo. São aqueles que têm um nível de tolerância e muito maior, aqueles que conseguem ter resiliência com os desafios da vida, ao invés de ter um comportamento mais instintivo
e que a gente sabe que acaba sendo prejudicial, porque nem sempre as melhores tomadas de decisões acabam acontecendo quando eu estou inibindo aquela parte do meu cérebro tão importante, que me ajuda a fazer um planejamento das ações antes de agir sobre elas. A mesma coisa vale para minha vida pessoal, nos relacionamentos. Se eu tenho baixa tolerância, se eu não consigo ter resiliência e tiver esse comportamento mais instintivo, dificilmente eu vou conseguir construir relacionamentos saudáveis, duradouros. E por isso, a necessidade de desenvolver essa habilidade, uma habilidade que vai me ajudar, então, a desenvolver melhores relacionamentos, sejam eles afetivos, sejam eles de trabalho, e que vão me ajudar também a enxergar mais soluções diante dos desafios que se fazem presente. Darwin já falava que no processo de seleção natural sobrevivem aqueles que têm mais opções dentro de um sistema. São esses que conseguem sobreviver. E se eu consigo, então, enxergar mais soluções, enxergar mais alternativas, certamente eu vou conseguir me sobressair, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal. Daí a necessidade de podermos ter um controle maior sobre esse mecanismo, que é um mecanismo natural de autorregulação. E como que isso pode acontecer na prática? O que fica claro, depois de tantos anos estudando isso, é que é necessário uma abordagem nos 4 fatores principais que atuam sobre o mecanismo do estresse. O mecanismo do estresse, que ele atua de uma forma instintiva para nos proteger, ele vai deixar a gente pronto ou para bater ou para correr, né? Se não acontecer um freezing, ou seja, ficar ali congelado diante daquele cenário desafiador. Se a gente for pensar na natureza, aquela história que eu sempre conto da capivara. Se tiver a capivara lá no Pantanal, está tomando uma aguinha lá no riacho, ela olha para o lado e vê a onça. Não interessa se a onça está bebendo água, a capivara vai dar no pé. Então, o organismo da capivara vai deixar ela pronta para sair correndo, né? A respiração vai ficar acelerada, o coração vai bater mais rápido, para que ela consiga captar mais oxigênio, espalhar o oxigênio nos músculos e os músculos ficarem ali prontos para dar aquela explosão. Vai ter tensão muscular até para protegê-la, se tiver um ataque, né? Uma unhada ali da onça, para poder proteger, então vai ter tensão muscular. E se ela conseguiu fugir da capivara, aí entra em ação um outro mecanismo, que é o mecanismo do parasimpático, que vai trazer relaxamento agora. E aí, relaxa a musculatura, respiração vai ficar mais tranquila, o coração vai bater mais devagar, eu volto para o meu equilíbrio natural. Então, você não vai ver na natureza os animais com estresse pós-traumático por ter conseguido fugir daquele predador. Ele consegue fugir e está pronto para uma próxima. E a gente tem isso dentro de nós mesmos, que a gente acaba esquecendo, mas está lá. E se eu consigo ativamente atuar, ligar, acionar esse mecanismo de autorregulação, eu consigo, então, ter essa minha tecla pause, para que eu consiga desligar essa minha resposta ao estresse, que é o instinto ali atuando, e então atuar de uma forma mais assertiva, podendo ver um cenário mais amplo e aí fazer as melhores escolhas. Esses 4 fatores que são importantes para eu poder bloquear a resposta ao estresse, ele passa pelo pensamento, é um dos fatores, a minha fisiologia, que são as sensações no corpo, é o outro fator, as minhas emoções é um outro fator, e os meus comportamentos é um outro fator. Cada um desses elementos aqui na tela é como se fosse um desses fatores. O que acaba acontecendo é que, da mesma forma que isso acontece rapidamente para me deixar pronto para reagir àquele estímulo, e isso é bom que aconteça dessa forma, eu também posso atuar nesse mecanismo para desligá-lo, para desligar a resposta ao estresse e ligar a resposta de relaxamento. Eu já demonstrei com vocês em outras aulas, vou deixar o link aí dessas aulas, algumas práticas que a gente pode fazer que você consegue desligar essa resposta ao estresse muito rapidamente e acionar uma resposta ao relaxamento também de uma forma muito rápida. Por quê?
Cada pessoa tem um desses fatores que atua de uma forma principal, ou é mais facilmente de eu acionar. Para algumas pessoas, se eu trabalhar com o meu pensamento, mudar o pensamento, automaticamente eu mudo a emoção, mudo a sensação do corpo e mudo o comportamento. Outras pessoas é pela via emocional. Se eu aprender a acessar uma emoção diferente, eu vou conseguir mudar o pensamento, mudar a sensação no corpo e o comportamento. Outras pessoas ainda é via corpo. Eu preciso mudar a minha fisiologia. Mudo a minha fisiologia, mudo a minha sensação do corpo, aí eu vou mudar meu pensamento, né? E vou mudar as minhas emoções. E outras pessoas ainda é pelo comportamento. Eu começo com um comportamento diferente e isso faz com que eu acesse, então, outros pensamentos, outras emoções e outros comportamentos. Nas aulas anteriores eu mostrei aí estratégias para você acessar via emoções, via fisiologia, e hoje a gente vai fazer um experimento aqui que é via comportamento mesmo, né? Uma mudança comportamental pode mudar esse estado todo que a gente falou. E é só um exercício simples, mas muito prático, que pode ajudar a exemplificar um pouquinho isso que eu estou falando. O que é mudar a nossa fisiologia, né? Se eu mudar o meu batimento cardíaco, eu falei numa aula atrás, aí vou deixar o link, sobre a coerência cardíaca, né? Se eu mudo a minha coerência cardíaca, que é esse dançar, esse ritmo que existe entre o coração e a minha respiração, eu consigo acessar um outro estado emocional. E isso permite uma outra sensação no meu corpo. Isso permite, então, ativar áreas do meu cérebro que elas ficam bloqueadas quando eu estou sob estresse. Aí eu consigo, então, pensar melhor, agir melhor. O que a gente vai fazer agora, eu faço um convite para você, se você estiver sentado, aí onde você estiver, eu peço que você simplesmente abaixe a sua cabeça um pouquinho, como se fosse em direção ao seu joelho, e nesse comportamento você pode até trazer os seus pés aqui, o seu joelho mais perto de você, quase como se fosse abraçar o seu joelho. E nessa posição, assim, que a gente fala que é quase uma posição fetal, você pode falar assim: como eu estou feliz, como a vida é bela. E escreve para mim aqui no chat qual que é a sensação quando você fala que você está feliz e que a vida é bela, estando nesse estado, nessa posição. Estou falando aqui que não faz sentido, né? Eu estou falando uma coisa, mas eu estou sentindo outra coisa no corpo. Quando eu falo isso, eu sinto mais a tristeza de estar naquela posição do que aquilo que eu estou falando. Interessante. É isso aí. Então, vocês percebem que existe algo simples, que é apenas uma posição da minha postura aqui no corpo. Mudando a postura no meu corpo, eu mudo a sensação no meu corpo. O que acaba acontecendo é que a gente está tão no automático que eu não tenho... A gente vai se distanciando da percepção das sensações do meu corpo. Um outro exemplo agora. Se você puder sentar mais na pontinha da cadeira aqui, você jogar lá para trás, assim, olhar lá para cima, para o teto, assim, e falar, como a vida é ruim. Nossa, eu estou muito triste agora. Qual é a sensação no seu corpo? Estão escrevendo aqui, mais uma vez, né? Aquela questão da incongruência. A sensação no corpo, ela está muito mais ligada à minha postura. Então, falando assim, eu estou sentindo leveza, apesar de falar que eu estou triste ou que eu, né, não estou bem. É bem essa percepção. A minha postura corporal, ela aciona um mecanismo que é muito mais forte, ele é muito mais instintivo, de enviar uma mensagem para o meu cérebro para que eu haja de acordo com aquilo que está acontecendo no meu corpo. Agora, se eu estou no automático, eu não consigo sentir essas sensações no meu corpo. Então, eu reduzo a minha percepção da realidade para poder agir de uma forma mais adequada a esse estímulo. O corpo ele é muito sábio e é uma ferramenta que nos trouxe até o momento presente de uma forma evolutiva. Imagina, os caçadores, eles tinham que seguir o quê? A sabedoria do corpo. Aquele instinto que falava para ele, opa, melhor não fazer isso aqui, eu vou para lá ao invés de vir para cá. Agora, se eu vou
trazendo a minha atenção cada vez mais para fora, né, para aquilo que eu estou consumindo sem filtros, ao invés de perceber como é que isso se encaixa aqui dentro para mim. Faz sentido dentro do meu corpo isso que eu estou falando? Né? Eu deixo de usar uma ferramenta fantástica que está à minha disposição. Um outro exemplo que eu peço para que vocês façam. Apenas percebam a sensação no corpo quando você fala sim. Eu gostaria que você repetisse aí. Sim. Sim. Sente aonde que isso aí, como é que vibra essa palavra quando você fala sim no seu corpo? É uma sensação mais para agradável ou desagradável? Sim. Repita, você pode repetir com vozes diferentes, tons diferentes. Sim. E aonde que você sente esse sim quando você fala dentro do seu corpo? Curioso, né? Agora, vamos fazer um outro teste. Vocês vão repetir agora a palavra não. 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 Repita de formas diferentes, com entonações diferentes. Não. Qual é a sensação que isso lhe traz no seu corpo? Aonde que você sente essa sensação no seu corpo? Simplesmente perceba. E eu gostaria que você escrevesse aí no chat para mim aí o que vocês perceberam de diferença entre uma e outra experiência. Ó, colocar aqui, ó, no sim eu sinto muito mais leveza. No não, eu sinto uma tensão. É curioso, né? E é isso, ó, tem mais comentários aqui nessa mesma linha. Por quê? Porque a gente está acostumado a reagir a algumas experiências de uma forma instintiva, com base em gatilhos que a gente já tem dentro de nós mesmos. Mas se eu não estou conectado, né, atento a esses gatilhos, eu nem percebo que meu corpo já está tenso. Ele está tenso, e eu nem sei por que ele está tenso. Chega no final do dia, a pessoa está assim, e ela não sabe nem por que ela está assim. Mas peraí, volta a fita, né? Volta o filminho. Falar fita é coisa das antigas, né? Volta o filminho, né? Ou, se for mais moderno, né? Puxa para trás aqui, arrasta para trás. Passa novamente. Em que momento que você se sentiu mais tenso? O que estava acontecendo naquele momento? E aí a gente pode explorar com uma ferramenta prática. Eu gostaria que a gente fizesse essa experiência agora. Se você pudesse voltar ao filme do dia de hoje e pensasse uma situação que não foi muito legal para você. Vamos pegar aqui uma nível 10, pode ser um nível 7, 6, tá bom? Mas pensa nessa situação, né? E aí nós vamos passar por esses 4 fatores que eu falei com vocês. Onde que você estava? O que você estava fazendo? Tinha mais pessoas? Estava sozinho? E aí, naquele momento, eu gostaria que você prestasse atenção qual foi a sensação no corpo que você estava sentindo ali. Ah, eu senti tensão, eu senti a mão suando, eu senti coração acelerado. Você sabe o que você sentiu ali. É um dos fatores que a gente está diagnosticando, mapeando. Qual era a emoção que você sentiu naquele momento? Ah, eu senti raiva, eu senti tristeza, senti raiva. O que eu senti naquele momento? Estava ansioso? Estava desesperançoso? Qual é essa emoção? Importante identificar isso. E, diante dessa emoção, dessa sensação no corpo, como é que você agiu naquele momento? Qual foi o comportamento que você teve naquela situação? Ah, eu agi de uma forma mais instintiva, eu agi de uma forma mais contundente, mais agressiva com as pessoas, eu deixei de fazer uma coisa que eu queria, ou fiz uma coisa que não queria. Como é que eu agi naquele? Qual foi o meu comportamento naquele cenário? E aí, diante de tudo isso, porque tudo isso acontece ao mesmo tempo, e é importante que aconteça assim, porque é dessa forma que eu consigo resolver os problemas de uma forma rápida. Mas também é a armadilha que pode me pegar, porque, principalmente, devido a essa parte que a gente vai ver agora. Naquele momento, naquele cenário, com aquelas emoções, aqueles comportamentos, aquela sensação no corpo, qual foi o pensamento que ele passou? E aí o pensamento é automático. O pensamento automático
não tem que ser julgado, ele tem que ser apenas observado. Eu pensei comigo, foi um pensamento que generalizava as coisas? Ah, sempre pananã, nunca taranã. Ou foi um pensamento catastrófico, de que aquilo era muito pior do que realmente poderia ser? Ou foi um pensamento, você sabe qual foi aquele pensamento que você teve? Ah, sempre, né, acontece isso comigo, ou as pessoas, o que eu falei sobre mim mesmo, ou sobre as pessoas, ou sobre aquela situação? O primeiro pensamento que vier. E aí esse pensamento é o pensamento automático, ele geralmente é irracional. E por ele ser irracional, a gente pode avaliar se o quanto que ele está de acordo ou adequado para a realidade mesmo como ela é, e não essa possibilidade imaginada. Uma vez que você tem esse pensamento identificado, então a gente viu os 4 fatores que acontecem ao mesmo tempo. Como isso tudo acontece ao mesmo tempo, é muito rápido, eu fico perdido nisso. E se eu estiver no automático, eu não tenho nem ciência disso. Eu já estou reagindo. Mas a gente pode fazer diferente. Eu posso agora, então, de posse desse pensamento, posso até mergulhar mais profundamente no pensamento, entender qual é um pensamento ainda mais profundo, que está uma camada abaixo desse pensamento. Talvez o que eu tenha pensado sobre mim mesmo diante desse cenário. A gente não precisa explorar isso aqui agora, mas apenas para a gente poder ver que é possível explorar várias camadas disso. E aí chegamos na parte mais interessante. Eu posso questionar se esse pensamento é um pensamento mais adequado para essa situação. Olha, considerando o cenário que eu estava, dando o tamanho certo das proporções, me enxergando no meu tamanho certo, nem maior nem menor de quem eu sou, né, que eu sou. Qual poderia ser um pensamento quase como um antídoto? Um pensamento alternativo àquele pensamento mais automático, mais instintivo. Considerando toda a minha jornada que eu já percorri até os dias atuais, e que, se você está aqui participando dessa conversa comigo, você, né, é uma pessoa diferenciada. Então, considerando toda a sua jornada de existencial, tudo aquilo que você já conquistou, mesmo que você não reconheça que conquistou, ainda assim, se você pudesse imaginar um pensamento antídoto àquele, um pensamento que pudesse te ajudar mais, poderia ser mais útil diante dessa situação, qual poderia ser esse pensamento? Talvez, no lugar de aquilo foi a pior coisa que poderia acontecer comigo, talvez eu tenha capacidade de gerenciar isso que aconteceu comigo. Ou poderia ter sido pior. Ou ainda, talvez eu não seja tão ruim assim. Ou ainda, você sabe qual seria um pensamento ou antídoto mais adequado para você. E com este novo pensamento, se você pudesse pensar em cenários diferentes, com este novo pensamento, qual poderia ser uma outra emoção que está mais alinhada? Por pensar dessa forma, e eu gostaria que você falasse esse novo pensamento, essa nova frase agora, quando você fala essa frase, qual é o tipo de emoção que brota em você? Isso, preste atenção. Quando você fala essa frase, qual é a emoção que vem junto com ela e qual é a sensação que te traz no corpo? E mais ainda, quando você presta atenção nessa nova frase que você está falando, essa frase antídoto, vamos chamar assim, que vem junto com uma nova emoção, que traz junto com ela uma outra sensação no corpo, que tipo de outros comportamentos que ela propicia? Qual outra forma que eu poderia agir diante deste cenário, com este outro pensamento, com estas emoções, com esta sensação no corpo? Qual poderia ser um comportamento alternativo, talvez muito mais interessante, para aquela situação, para aquele desafio? Isso mesmo. E eu gostaria que você comentasse aqui no chat, então, agora, o que te chamou a atenção nessa experiência? Como que essa experiência contribuiu com você agora, aqui? Estou colocando aqui leveza, bacana. O outro colocou
não sabia que eu tinha essa habilidade dentro de mim. É verdade, é a primeira vez que eu passei por esse processo de poder separar esses 4 fatores para poder enxergá-los com mais clareza e aí poder atuar sobre eles de uma forma mais eficaz, também foi uma coisa que me surpreendeu muito. Até porque, isso a gente fez de uma forma muito breve aqui, né, e muito superficial, mas a ideia é que eu consiga, então, ter acesso a mais ferramentas para poder atuar em cada um desses 4 fatores. Porque aí eu vou experimentar qual é aquela que funciona melhor para mim. Então, para mim, eu percebi que eu funciono melhor quando eu mudo o pensamento. Para outra pessoa vai ser quando eu mudo as minhas emoções. Outras pessoas, pelo comportamento. Eu mudei a minha postura aqui, já mudei a minha sensação, estou pronto para agir de uma forma diferente. Então, existem muitas ferramentas, muitas estratégias diferentes. E é importante que eu descubra qual delas que funciona melhor para mim. Porque aí sim, eu volto a ter um controle maior desse processo. É exatamente essa metodologia que me estimulou por ver os resultados tão positivos em alguns pacientes que eu atendia, de que quando eles conseguiam aprender essa autorregulação, esse mecanismo natural de autorregulação, esse é o fundamento para eu conseguir bloquear um comportamento mais instintivo e começar a criar novos comportamentos, novas atitudes, que trazem muito mais leveza, muito mais autorrealização diante da vida. Esse é o primeiro eixo dos 5 eixos da autoconsciência. É o eixo do mecanismo natural da autorregulação. E é exatamente isso que me motivou a poder apresentar para as pessoas uma solução que pudesse ajudá-las a acessar isso de uma forma mais estruturada, que pudessem verdadeiramente dominar esse mecanismo natural de autorregulação, porque modulando essa resposta ao estresse é o primeiro passo para que eu realmente consiga voltar a ter um controle maior da minha vida, voltar a ter um protagonismo e deixar de ser refém daquela história do barquinho que, para onde o vento vai batendo, ele vai indo. Eu não, eu quero poder controlar o mastro, a vela, controlar o leme e direcionar para onde verdadeiramente eu queira chegar. Aí eu deixo de ser um refém, né, dos estímulos do dia a dia que eu estou imerso e volto a ter uma estrutura muito mais forte que pode me conduzir para onde realmente eu queira chegar. Aí eu consigo, então, cultivar novos pensamentos, novas emoções, novas sensações no corpo e novos comportamentos que aí sim vão me conduzir para essa caminhada muito mais leve e traz esse sentimento de autorrealização. Os 2 problemas que essa mentoria que eu criei acaba resolvendo. Um é como bloquear o mecanismo do estresse, esse comportamento mais instintivo, e o outro que é como eu faço para cultivar novos comportamentos, novos pensamentos, novas emoções e novas sensações no corpo. Quando eu consigo, então, ter esses dois eixos, esses dois fatores aqui sob o meu domínio, aí eu consigo progredir na minha vida de uma forma muito mais assertiva. E para que eu consiga contribuir com as pessoas dessa forma, com todos esses conhecimentos que eu fui acumulando por mais de 15 anos de estudo sobre o comportamento humano, eu estruturei isso num formato de mentoria. E aí eu tenho, por um lado, uma série de videoaulas que as pessoas podem ter acesso, e nessas videoaulas, então, você vai aprender sobre o mecanismo natural de autorregulação, como modular a fisiologia e as sensações no corpo, como modular as emoções, como modular os novos os pensamentos e como implementar novos comportamentos. E, além disso tudo, você ainda tem acesso a 4 sessões de mentoria, que a gente vai fazer online, em grupo, e nessas mentorias é onde a gente tem a oportunidade de eu te ajudar a implementar esse plano de ação customizado para você, para que você possa realmente dominar o seu mecanismo de autorregulação. Como é que funciona isso? No início, assim que você se inscreve, existe um formulário para você poder preencher, onde a gente vai identificar ali o que é principal para você, o que é mais crítico. Eu aprender a modular, bloquear essa resposta ao estresse, ou eu conseguir acessar outros pensamentos, sensações no corpo,
comportamentos e uma nova fisiologia, para que a gente possa priorizar nesses encontros aquelas ferramentas que vão ser mais importantes para que você chegue no resultado que você deseja. E aí, nesses encontros aqui, você vai falar, olha, eu usei essa estratégia, não funcionou tão bem para mim. Eu falo, olha, assiste a aula tal, porque lá vai ter uma outra ferramenta que vai fazer mais sentido para você. Então, vai ser nessa troca de experiências que eu vou estar direcionando para que você possa ter mais resultado nesse processo de dominar o mecanismo natural de autorregulação. E como é que funciona isso na prática? Bom, na prática, vocês vão ter ainda um bônus muito legal, na verdade é mais de um bônus, um valor aí acima de R$3.000, com outros treinamentos extras que vão complementar isso tudo que você já vai ter acesso. E além disso tudo, um pacote com meditações para que você possa dominar o estresse e a ansiedade. Nessas meditações, são abordagens diferentes, como eu falei da história da chave mestra. Tem pessoas que não vão conseguir fazer meditação com foco só na respiração. Elas precisam ter uma meditação ativa porque são pessoas mais ativas. E, em contrapartida, outras pessoas precisam de meditações que tenham condução, por exemplo. E tudo bem, cada um funciona melhor com uma estratégia diferente. O acesso de vocês é vitalício a todas essas soluções. E para aquelas pessoas que fizerem a inscrição ainda hoje, elas vão ter acesso a um bônus exclusivo, que é uma sessão individual de mentoria comigo. Então, nós vamos fazer uma sessão de Zoom, só eu e você, onde a gente vai abrir a câmera e eu vou entender, junto com você, aquilo que é mais crítico, aquilo que vai contribuir mais para que você possa realmente dominar o mecanismo natural de autorregulação, para que você consiga bloquear essa resposta ao estresse e realmente ter um caminhar muito mais leve, com muito mais autorrealização. E o investimento para essa mentoria, olha, tem uma outra mentoria que eu faço, que é a mentoria Premium, onde a gente trabalha os 5 eixos da autoconsciência. Nessa mentoria que eu estou falando para vocês agora, que está com as vagas abertas, é a mentoria onde a gente trabalha o primeiro eixo da autoconsciência, que é o eixo do mecanismo natural da autorregulação. Na outra mentoria que a gente fala dos 5 eixos, e aí são 6 meses de acompanhamento, são 12 encontros de mentoria online, o valor é de R$5.000. Para esta mentoria agora, o valor seria de R$1.497. Mas, para vocês que estão participando dessa campanha agora de novembro, o valor vai ficar de apenas R$997. Esse valor de R$997, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 97,70. Esse valor você pode pagar com o cartão de crédito, pode ser mais de um cartão de crédito. Eu não tenho limite no meu cartão, não tem problema. O meio de pagamento ele usa uma estratégia aqui, ele vai consumindo só o limite que você tem disponível, até quitar o total desse valor. Então, tem inúmeras soluções para que você possa ter acesso a essa mentoria. O importante para mim é que as pessoas possam ter acessibilidade a isso. Então, são 30 dias que vocês vão ter de mentoria comigo, esse contato mais próximo. É uma estratégia que eu estou utilizando porque eu sei que nem todo mundo me conhece ou conhece essa proposta, essa abordagem. Então, ao invés de fazer um investimento mais avançado com a outra mentoria, que é a mentoria Premium, que é um acompanhamento mais longo, é a oportunidade que você tem para ter esse contato mais próximo, experimentar como é essa vivência de um contato 1 a 1, e onde eu posso te auxiliar a implementar esse plano, para que eu sei que muitas das pessoas que fazem essa mentoria acabam migrando depois para outras soluções. Então, para mim, é um investimento que eu faço em vocês. Vocês vão ter acesso a esses bônus, um valor superior a R$3.000, e uma sessão online individual para as inscrições que forem feitas durante o dia de hoje. O valor é de R$ 997. Você pode acessar por esse link que está aqui, vou compartilhar o link com vocês aqui no chat também, ou usando o celular, vocês podem mirar aqui para este QR Code e ter acesso também à página onde vocês vão ver mais detalhes sobre essa mentoria, toda a metodologia que está sendo embasada para você poder ter o sucesso que eu estou falando, né? Se eu não conseguir bloquear a resposta ao estresse, eu não consigo sair daquele mecanismo automático.
dos comportamentos instintivos. Eu fico apenas no automático. Eu tenho que ter o controle ali daquela tecla pause para conseguir realmente bloquear essa resposta ao estresse, e aí sim retomar esse mecanismo natural da autorregulação. Aí eu consigo acionar outras áreas do meu cérebro, onde tem o nosso córtex pré-frontal e tantas outras partes que são fundamentais para que eu consiga enxergar a realidade de uma forma muito mais clara, e aí poder, então, dentro das alternativas ali que eu consiga planejar, enxergar aquela que faz mais sentido para mim, aquela que eu vou conseguir ter melhores decisões na minha vida, seja ela nos meus relacionamentos, na minha família ou na minha atividade profissional. A gente sabe que as decisões que eu faço agora, elas acabam repercutindo ao longo da minha vida toda. E a gente, por mais que não possa, né, mudar aquilo que já aconteceu, a gente pode, não só a cada dia que eu acordo, é um dia novo, eu posso fazer novas escolhas, mas a cada instante eu tenho a opção de escolher aquilo que eu quero fazer na minha vida. Eu tenho a possibilidade de escolha, e a gente está abrindo mão dessa possibilidade de escolha quando eu fico simplesmente seguindo no automático. Seguir no automático é voltar aos padrões mais instintivos, é uma vida muito mais animalesca. Quando, na verdade, o desafio é eu poder usar aqui todos os meus recursos evolutivos, usar meu cérebro, que foi desenvolvido ao longo de milhões e milhões de anos, para poder atuar com a minha livre escolha, atuar com a minha autonomia e decidir para onde que eu quero caminhar ao longo dessa minha vida com muito mais consciência. Quando eu falo que autoconsciência transforma, é exatamente isso. E o primeiro passo, o primeiro eixo da autoconsciência é exatamente dominar o mecanismo da autorregulação. Então, eu vou deixar o link com vocês aqui no chat. As pessoas que queiram esclarecer qualquer outra dúvida, no site vocês também podem acessar o link do WhatsApp para esclarecer outras dúvidas que vocês tenham. Deixa eu compartilhar aqui o link com vocês. E eu gostaria que vocês pudessem colocar aqui o que vocês acharam dessa nossa conversa aqui hoje. Como que isso contribuiu com vocês? Legal. É bem isso mesmo, né? A gente vai... Quando menos a gente percebe, nós já estamos no piloto automático, né? E conseguir vencer o piloto automático e poder atuar de uma forma ativa diante da vida faz total diferença, é verdade. Mais dúvidas, pessoal? Mais ferramentas para minha caixinha. É verdade, é verdade. A ideia é essa mesmo, né? Que a gente possa contar com essas ferramentas para que elas estejam à nossa disposição. E aí, quando a gente, né, precisar, elas estão ali à disposição para que a gente possa atuar. Eu vou ficar aqui mais alguns instantes para as pessoas que queiram tirar alguma dúvida sobre a mentoria. Deixa eu compartilhar aqui o link com vocês. Fazendo uma pergunta, quando que eu tenho acesso às aulas? Olha, fazendo a inscrição hoje, você já tem acesso a alguns conteúdos que já estão gravados e, à medida que vai progredindo o curso, vão sendo liberados outros conteúdos para você também. Legal. Bom, pessoal, então é isso.
Volto a fazer esse convite para vocês. Para ter mais detalhes sobre a mentoria, basta clicar aqui no link abaixo, e lá vocês vão poder ver todos os detalhes sobre a mentoria, o que está contemplado, o que não está contemplado, e espero vocês lá. Até mais.